Imagine nascer em uma cidade encantadora no sudoeste da Alemanha, onde o ar carrega o perfume da história e as ruas contam histórias de gerações. Foi assim que Albert Speer chegou ao mundo em 19 de março de 1905 em Mannheim, bem na fronteira com a França. Sua família não era qualquer família. O pai, Albert Friedrich Speer, era um arquiteto de renome, dono de um escritório que moldou a paisagem urbana da região com obras que ainda hoje embelezam a cidade. A tradição arquitetônica corria no sangue, o avô também havia sido mestre na arte de construir. Não é à toa que o jovem Albert seguiu o mesmo caminho. A vida na casa dos Speer era um retrato de prosperidade. Pertencentes à alta classe média, desfrutavam de confortos que muitos só sonhavam. A residência, uma joia arquitetônica, girava em torno de um pátio elegante, protegido por grades de ferro forjado que pareciam obras de arte. Speer, anos depois, ainda se lembrava daqueles detalhes com nostalgia, como se a casa fosse um personagem em sua própria história. Mas nem tudo era luxo. Ele e seus dois irmãos, Ernst e Hermann, eram confinados às escadas dos fundos, estreitas, escuras e sem o glamour do salão principal. Essa separação, no entanto, não o abateu. Pelo contrário, uma fraqueza muitas vezes desperta forças compensatórias, diria mais tarde, reconhecendo que aquelas adversidades o tornaram mais resiliente. A infância não foi fácil, mas foi ali, na sombra dos irmãos mais fortes, que ele aprendeu a se adaptar, a entender o mundo além das aparências e a transformar desafios em oportunidades. Enquanto Speer crescia, a Europa ardia em tensões. A unificação alemã em 1871 havia erguido o Império Alemão como uma potência formidável, desafiando o domínio britânico e abalando o equilíbrio do continente. França, Áustria-Hungria e Rússia disputavam influência nos Balcãs, enquanto as colônias na África e na Ásia se tornavam peças de um tabuleiro geopolítico cada vez mais explosivo. Quando Speer atingiu a idade escolar, o mundo já estava dividido. De um lado, a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, de outro, a Tríplice Entente, com Grã-Bretanha, França e Rússia. Bastou uma faísca nos Balcãs, em 1914, para acender o maior conflito que a humanidade já havia visto. 4 anos de guerra depois, em novembro de 1918, a Alemanha emergiu derrotada, humilhada e esmagada pelo Tratado de Versalhes. O Império ruíra, dando lugar à frágil República de Weimar. As condições impostas pelos vencedores eram brutais: reparações econômicas sufocantes, perda de territórios e uma nação ferida em seu orgulho. Esse cenário caótico marcaria profundamente não só a Alemanha, mas também o destino de Speer. A educação do jovem arquiteto foi tão diversificada quanto privilegiada. Iniciou seus estudos em Mannheim, mas aos 13 anos, a família se mudou para Heidelberg, justamente quando a Primeira Guerra chegava ao fim. Ali concluiu a formação básica antes de mergulhar de cabeça na arquitetura, seguindo os passos do pai. Em 1923, ingressou na Universidade de Karlsruhe, uma das mais respeitadas da Alemanha. Mas não parou por aí. Logo depois, transferiu-se para a renomada Universidade Técnica de Munique e, em 1925, chegou à Universidade Técnica de Berlim, onde teve a sorte de ser discípulo de Heinrich Tessenow, um gênio da arquitetura da República de Weimar. Tessenow era um mestre inspirador. Seu estilo simples, porém profundo, pregava que a arquitetura deveria refletir a alma de uma nação. Speer absorveu essas lições como uma esponja, e o vínculo entre eles foi tão forte que anos depois, quando Tessenow foi afastado da universidade, Speer já estava traçando seu próprio caminho rumo ao topo. Formou-se em 1927 e, graças à influência de seu mentor, tornou-se assistente na mesma instituição. Enquanto isso, sua vida pessoal florescia. Em 28 de agosto de 1928, casou-se com Margaret Weber, uma mulher que conhecia desde a adolescência e que, apesar da relutância inicial da família, tornou-se sua companheira inseparável. Juntos, tiveram 6 filhos, que mais tarde seriam sua âncora nos tempos mais turbulentos. Nos anos que se seguiram, entre o final da década de 1920 e o início dos anos 1930, Speer consolidou sua carreira em Berlim. O futuro parecia promissor. Ele havia conquistado uma posição de destaque em um dos institutos técnicos mais importantes da capital, e a vida por um momento sorria para ele. Mas o mundo estava prestes a mudar, e com ele, o curso da história de Albert Speer. A vida de Speer, até então marcada pela estabilidade de um jovem arquiteto em ascensão, contrastava brutalmente com o caos que se espalhava pela Alemanha. Enquanto ele desfrutava dos primeiros anos de casamento e da promessa de uma carreira brilhante, o país afundava em uma crise que ameaçava engolir tudo que havia sido construído.
A República de Weimar, já frágil, tremia sob o peso de uma economia desmoronada e de uma sociedade dividida entre extremos. Os comunistas, inspirados pela Revolução Russa, ganhavam força entre os operários esmagados pela miséria. Do outro lado, um movimento ainda marginal, mas cada vez mais barulhento, promovia discursos inflamados contra o Tratado de Versalhes, a vergonha nacional, que havia deixado a Alemanha de joelhos. Era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, liderado por um austríaco de voz rouca e olhares hipnóticos, Adolf Hitler. Até 1929, os nazistas não passavam de um grupo radical entre muitos, sem expressão real no jogo político. Mas então veio o crash da Bolsa de Nova York, e o mundo mergulhou na Grande Depressão. A Alemanha, já combalida, foi atingida com uma violência sem igual. Fábricas fecharam, o desemprego disparou, famílias perderam tudo. E foi nesse vácuo de desesperança que os extremos prosperaram. Comunistas e nazistas, antes relegados às margens, viram suas fileiras incharem com aqueles que não tinham mais nada a perder. Speer, ainda nos seus 20 e poucos anos, testemunhou essa transformação com uma mistura de curiosidade e inquietação. Até que em 1930, ele cruzou pela primeira vez o caminho daqueles que prometiam salvar a Alemanha. Foi em um comício nazista. Entre bandeiras e gritos de ordem, Speer ouviu Hitler falar. Anos depois, em suas memórias, ele tentaria justificar aquela atração inicial com palavras cuidadosamente escolhidas. Não foi o partido que me conquistou, mas o homem. E que homem era aquele? Uma figura carismática, capaz de transformar a complexidade da crise em soluções aparentemente simples, envolta em uma retórica que mesclava indignação e esperança. Sua voz, embora áspera, tinha um ritmo quase hipnótico. Ele me capturou antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, confessaria Speer, como se fosse possível separar o fascínio pessoal da ideologia que o sustentava. Mas a verdade é que em março de 1931, ele já havia tomado sua decisão. Tornou-se membro do Partido Nazista. Não era um passo dado à luz. A Alemanha estava à beira do abismo. Em julho de 1932, com o desemprego beirando os 30%, as eleições para o Reichstag revelaram um país dividido entre dois pesadelos. Os comunistas que sonhavam com uma revolução e os nazistas que prometiam restaurar a grandeza perdida. Hitler e seu partido emergiram como a maior força política, com quase 40% dos votos. A democracia de Weimar, outrora orgulho de uma nação que tentava se reconstruir, agora cambaleava sem rumo. Sucessivas eleições e negociações só aprofundavam o impasse, até que em janeiro de 1933, as elites conservadoras alemãs, temerosas de uma tomada comunista, cometeram o erro fatal de acreditar que poderiam domar Hitler. Em poucos meses, o Enabling Act foi aprovado, e a Alemanha deixou de ser uma república para se tornar uma ditadura. Speer, por sua vez, viu sua própria vida virar de cabeça para baixo. Em 1931, a crise econômica o obrigou a deixar seu posto como assistente de Tessenow em Berlim. Sem alternativas, voltou para Mannheim, onde trabalhou brevemente no negócio da família. Mas o destino, ou a ambição, o levaria de volta à capital em 1932, desta vez a serviço de Joseph Goebbels, o mestre da propaganda nazista. Sua missão? Reformar a sede do partido em Berlim, um projeto que, embora modesto, o colocaria no radar dos líderes nazistas. Quando os nazistas assumiram o poder em 1933, Speer foi convocado novamente, agora para um desafio muito maior: projetar o cenário do 5º Congresso do Partido Nazista em Nuremberg. Era agosto de 1933, e a cidade bávara se transformaria no palco de um espetáculo cuidadosamente orquestrado. Não se tratava apenas de construir estruturas, mas de criar uma experiência, algo que impressionasse, que transmitisse poder, que fizesse o povo acreditar na ressurreição da Alemanha. Speer, com seu talento para esquemas grandiosos e perspectivas dramáticas, brilhou. Seu trabalho chamou a atenção de Hitler, que após um encontro pessoal não hesitou. Em novembro daquele mesmo ano, Speer foi nomeado comissário para a apresentação artística e técnica dos comícios do partido. Era o primeiro de muitos saltos vertiginosos em sua carreira. E então, em janeiro de 1934, uma oportunidade ainda maior se abriu. Paul Trost, o arquiteto-chefe do regime e favorito de Hitler, faleceu. O Führer precisava de alguém que pudesse dar forma aos seus delírios de grandeza, que transformasse pedra e concreto em símbolos do novo império. Alguém que entendesse que a arquitetura não era apenas funcional, mas política. Alguém como Albert Speer. Mas Trost não era apenas um mestre da teoria. Ele deixou um legado de projetos visionários que Speer,
com sua habilidade executiva implacável, transformaria em realidade. E foi assim que, ao assumir o lugar do falecido arquiteto, Speer não apenas herdou seus esboços, mas também uma relação de confiança inabalável com o próprio Hitler. O Führer, afinal, não era apenas um líder político, era um conhecedor da arquitetura, um homem que via em colunas, arcos e proporções monumentais a materialização da supremacia ariana. Para ele, cada linha reta, cada fachada imponente, cada simetria calculada não era mero ornamento, era a afirmação visual de um destino histórico. A Alemanha não merecia menos do que templos de pedra para abrigar seu futuro imperial. Speer, com sua capacidade de traduzir delírios em plantas técnicas, tornou-se o arquiteto perfeito para essa missão. A partir de 1934, ele não era mais um nome entre muitos, era um nome. O privilégio de encontros diários com Hitler, aqueles passeios matinais pelo Tiergarten, aquelas conversas à mesa do café onde esboços eram rabiscados em guardanapos, não era apenas um sinal de favor, mas a prova de que ele havia se tornado o intérprete oficial dos sonhos do regime. Cada projeto que saía de suas pranchetas era uma promessa de eternidade, não a eternidade efêmera dos mortais, mas a dos impérios. E os projetos, os projetos. Eles não cresciam apenas em número, mas em audácia. Berlim, o coração do Reich, seria rasgada e reconstruída como Germânia, uma capital digna de dominar a Europa. Mas antes disso, havia obras que clamavam por urgência. A nova chancelaria do Reich, erguida ao lado do Reichstag, não seria um mero prédio administrativo, seria um palácio do poder, onde cada coluna ecoaria a autoridade absoluta do Führer. E fora da capital, em Nuremberg, Speer assumiria a reconstrução do Zeppelinfeld, o altar dos comícios nazistas. 11 quilômetros quadrados de granito e simbolismo, onde multidões se fundiriam em uma só voz sob a bandeira da suástica. As imagens de Leni Riefenstahl em O Triunfo da Vontade não mentiam. Aquelas arquibancadas, aqueles corredores infinitos, eram cenários projetados para esmagar a individualidade e exaltar a massa. A arquitetura como instrumento de hipnose coletiva. E então veio Paris, 1937. A Exposição Internacional de Arte e Tecnologia na Vida Moderna era um palco perfeito para a Alemanha demonstrar sua superioridade cultural. Enquanto alguns no regime advogavam pelo boicote, afinal, por que legitimar um evento em uma democracia decadente? Speer convenceu Hitler do contrário. O pavilhão alemão não seria uma participação tímida, seria uma declaração de guerra estética. Uma torre coroadada pela águia imperial e a suástica, erguidade como um dedo em rixa a fragilidade das democracias. Orgulho alemão. Realização alemã. As palavras soavam como um manifesto esculpido em pedra. Até o Estádio Olímpico de Berlim, originalmente concebido por Werner Marti, acabou sob a batuta de Speer. Hitler, insatisfeito com o projeto inicial, exigiu grandiosidade. E grandioso foi, um colosso de concreto e aço onde, ironicamente, Jesse Owens desfilou sua excelência negra diante dos olhos furiosos do Führer. 4 ouros que deveriam ter sido uma afronta, mas que no final, apenas alimentaram a obsessão nazista por provar sua supremacia, até mesmo no esporte. Speer, é claro, já desenhava o futuro. O Deutschstadion de Nuremberg, um anfiteatro para 400.000 almas, onde os Jogos Olímpicos seriam celebrados eternamente, sob a bandeira da Alemanha vitoriosa. E então, em 30 de janeiro de 1937, o reconhecimento definitivo, Speer foi nomeado inspetor-geral für die Reichshauptstadt. Não era mais um arquiteto, era o escultor-chefe do império. Germânia não seria um sonho, seria a obra-prima final. Uma cidade que faria Roma parecer uma vila provincial, Paris um borrão de tinta. Uma avenida de 3 milhas, ladeada por edifícios que fariam os céus tremerem, com o Reichstag em uma extremidade e na outra. Um arco do triunfo tão colossal que o de Napoleão caberia em sua base como um brinquedo. No centro, a Volkshalle, a Catedral do Povo, uma cúpula de 290 metros de altura, capaz de abrigar 180.000 fiéis do culto nazista. O Panteão de Adriano reinventado não para deuses, mas para um só homem, Hitler. Speer sabia que não estava construindo apenas prédios. Estava erguendo os alicerces de um milênio. Eis a obra que Speer não apenas sonhou, mas calculou com a precisão de um engenheiro e a obsessão de um visionário. Em 1925, ainda um jovem arquiteto, ele já anotava em seus cadernos as dimensões de um monumento que faria o Panteão de Adriano parecer uma miniatura, 210 metros de altura, com um óculo no domo tão vastos que 46 metros de vazio se abriam para o céu, um olho ciclópeo a observar a eternidade.
A rotunda central, capaz de engolir tanto o panteão romano quanto a Basílica de São Pedro, seria coroada por uma arquibancada em 3 níveis, como um anfiteatro sagrado onde os fiéis do Reich se reuniriam em êxtase coletivo. Nas interseções do edifício, estátuas de deuses germânicos e heróis clássicos se ergueriam em silhueta ameaçadora, fundindo mitos em um único culto, o da raça ariana. Não era um templo. Era o templo, o coração pulsante de Germânia, a nova Roma que nasceria das cinzas de Berlim. E que ironia do destino! 80 anos se passariam desde que um homem ousou desenhar tais proporções, e ainda assim, em 1938, quando Speer apresentou os planos ao Führer, o mundo tremia não pela grandiosidade da obra, mas pela velocidade com que ela se tornaria realidade. Ele, o arquiteto-chefe do Reich, comandava não apenas a Volkshalle, mas a metamorfose total de Berlim, uma cirurgia urbana sem anestesia. Ruas seriam rasgadas, bairros inteiros desalojados, o tecido da cidade reescrito com a violência de um decreto. O eixo leste-oeste, a espinha dorsal de Germânia, exigiria que casas, lojas e vidas fossem removidas como obstáculos. Progresso tem um preço, diriam os panfletos oficiais, enquanto buldozeres engoliam memórias sob o concreto. Mas havia um problema: Berlim não queria ser reconstruída. Seu solo traidor era um pântano disfarçado de terra firme. A água subterrânea teimosa ameaçava engolir os sonhos de granito de Speer. Então, ele fez o que qualquer gênio faria: desafiou a natureza. Ergueu o Servelastunstuskor, um bloco de concreto de 12.000 toneladas, um peso morto jogado sobre o chão como um teste de força. O resultado? O Arco do Triunfo afundou 18 centímetros no local previsto. Um aviso. Um presságio. Mas Speer, como todo fanático, viu apenas um desafio técnico a ser superado. Adjustaremos os alicerces, anotou em seus relatórios, enquanto operários, muitos deles prisioneiros, cavavam fundações que nunca seriam concluídas. Até que 1943 chegou, e com ela, a guerra devorou tudo. Os canteiros de Germânia se esvaziaram. O aço destinado aos monumentos foi fundido em tanques, a mão de obra recrutada para as trincheiras. Mas antes que o sonho ruísse, Speer deixou sua marca indelével, a nova chancelaria. Uma obra-prima de mármore e dor, erguida em tempo recorde entre 1938 e 1939, enquanto a Europa segurava a respiração. Hitler queria um palácio que assombrasse embaixadores e esmagasse a vontade dos visitantes. Speer lhe deu um labirinto de salões com portas de 6 metros de altura, corredores tão longos que os passos ecoavam como tiros. E uma galeria dos espelhos onde o Führer poderia se multiplicar em reflexos infinitos, um deus observando a si mesmo. Mas quem construiu aquilo? Não foram operários livres. Com a Alemanha já em guerra consigo mesma, Speer recorreu ao que o regime oferecia de sobra: escravos. Prisioneiros do campo de Oranienburg, judeus arrastados de suas casas, homens reduzidos a números tatuados no braço. Eles se acostumaram a fazer tijolos, escreveu Speer em suas memórias, com a frieza de quem descreve o clima, como se acostumar à escravidão fosse uma questão de rotina, e não de sobrevivência. Como se as mãos que ergueram a chancelaria não sangrassem a cada pedra assentada. Enquanto isso, o mundo ardia. A máquina de guerra nazista que Speer ajudara a alimentar com seus projetos de rearmamento, rasgava a Europa. Primeiro, a remilitarização da Renânia em 1936, um dedo na ferida de Versailles, um teste de coragem dos aliados. Depois, a Anschluss com a Áustria em 1938, um casamento forçado celebrado com desfiles e bandeiras. Então, os Sudetos, arrancados da Tchecoslováquia como um membro podre. Cada concessão dos aliados era um convite para mais. Até que, em 1º de setembro de 1939, a bestia não pôde mais ser contida. A Polônia foi o primeiro grito. O mundo respondeu com guerra. Speer, ele não desapareceu. Enquanto seus canteiros de obras se transformavam em ruínas, ele ascendeu a ministro de armamentos, o engenheiro-chefe do Apocalipse. Suas fábricas agora produziam não colunas mas bombas. Seus projetos não catedrais, mas fornos crematórios. E os judeus de Berlim, aqueles que antes eram realocados para dar espaço à Germânia, agora eram carregados para o leste em vagões de gado, rumo a lugares com nomes que soavam como sentenças: Auschwitz, Treblinka, Sobibor. A arquitetura de Speer sempre foi uma profecia. Ele não construía edifícios, construía mitos. E o maior deles, o mito da invencibilidade ariana, desabaria, como a Volkshalle jamais erguida, em pós cinzas. Mas as fundações? Essas ninguém poderia demolir, porque o verdadeiro monumento de Speer não era de pedra. Era de medo, de sangue,
de uma ideia que sobreviu a seu criador. E é por isso que hoje, ao pisar nas ruas de Berlim, você ainda sente o peso daquilo que quase foi. Os vazios entre os prédios, os parques que escondem escombros, as placas que lembram o que o concreto apagou. Germânia não existe. Mas sua sombra, essa sim, é eterna. Enquanto as bombas aliadas reduziam cidades a escombros, um homem trabalhava não para reconstruir, mas para alimentar a máquina que as destruía. Albert Speer, o arquiteto que sonhara com colunas de mármore, agora orquestrava algo muito mais sinistro: a transformação da Alemanha em uma fortaleza de aço e fogo. A reconstrução dos prédios e estradas bombardeados? Uma fachada. Por trás dela, um sistema que sugava a vida de milhares, judeus, prisioneiros políticos, almas arrancadas de toda a Europa ocupada, para erguer não uma nova Germânia, mas um império de destruição. E o sistema crescia. Não por acaso, mas por design. Após a queda da Polônia em 1939, os campos de concentração se espalharam como uma praga pela Europa Central e Oriental, engolindo corpos e vontades. Speer ascendia junto com Reich, não como um mero espectador, mas como um engenheiro do horror. Cada vitória no fronte, a Blitzkrieg sobre a França em 6 semanas, a ocupação da Noruega, a humilhação da Europa, era também uma vitória sua. Porque guerra para ele não era apenas sobre territórios conquistados. Era sobre recursos desviados, fábricas convertidas, vidas transformadas em números. E então veio 1941. O verão em que a Alemanha virou as costas para o Ocidente e mergulhou de cabeça no leste, sedenta por Lebensraum. A Operação Barbarossa, aquele avanço arrasador até as portas de Moscou, foi também o momento em que Speer provou que sua genialidade não conhecia limites, nem morais, nem humanos. Mas o inverno russo não perdoa. Os soldados congelavam sem uniformes adequados, os tanques atolavam na lama, e Stalingrado se tornou túmulo não só de divisões inteiras, mas do mito da invencibilidade nazista. A maré virou, e com ela, o papel de Speer se tornou ainda mais sombrio. Porque quando a derrota começou a se desenhar no horizonte, quando os aliados pisaram na Normandia e o cerco de Stalingrado se tornou a lápide do sonho hitlerista, Speer não recuou. Ele se reinventou. Em fevereiro de 1942, um acidente de avião tirara Fritz Todt do caminho, e o destino, ou talvez a sorte do diabo, poupara Speer daquele voo. Em semanas ele herdou não só o Ministério de Armamentos, mas o controle absoluto sobre a economia de guerra. Ferro, aço, carvão, sangue, tudo deveria fluir para as fábricas. E se os recursos escasseavam? Se a borracha e o petróleo se esvaíam? Não importava. A produção deveria dobrar, triplicar, quadriplicar. E dobrou. Em 1941, a Alemanha produzia 9.500 veículos motorizados. Em 1944, sob o comando de Speer, eram 35.000. Os tanques? De 2.900 para 17.300. Uma máquina de guerra que, mesmo asfixiada, ainda cuspia morte em quantidades industriais. Até as V2, aqueles mísseis que choviam sobre Londres como vingança do céu, saíram de suas mãos, ou melhor, das mãos dos prisioneiros que as montavam em Peenemünde. Enquanto von Braun sonhava com o espaço e Speer calculava quantos corpos seriam necessários para manter a linha de produção. Mas sua obra-prima do desespero ainda estava por vir. Quando os aliados apertavam o cerco e as cidades alemãs ardiam sob os bombardeios, Speer inventou o transportor Speer, uma rede de transporte que não salvava vidas, mas as entregava. Prisioneiros, trabalhadores forçados, qualquer um que ainda pudesse segurar uma pá ou empurrar um vagão era jogado na engrenagem. Não havia mais tempo para monumentos. Agora, a única arquitetura que importava era a da destruição em massa. E enquanto Reich ruía, ele, o homem que prometera construir o futuro, garantia que a Alemanha queimasse até o fim. Não por lealdade a Hitler, mas porque, no fundo, sempre soube que seu verdadeiro legado não seria de pedra, mas de cinzas. O outono de 1944 não foi apenas o início do fim, foi o momento em que a máquina de guerra nazista, já engasgada pelo sangue e pela falta de recursos, tentou se reinventar na desesperada. E quem melhor para orquestrar essa última dança macabra do que o próprio Albert Speer, o arquiteto que trocara os projetos de mármore pelos de destruição, enquanto os aliados avançavam pela Normandia, rasgando a fachada de invencibilidade do Reich. Ele ergueu o transportor Speer, uma força-tarefa que não era apenas logística, mas uma confissão de que a Alemanha já não lutava pela vitória e sim pela sobrevivência. 70.000 homens, 50.000 veículos motorizados, uma legião de 120.000 almas e máquinas unidas por um único propósito: manter as fábricas respirando,
mesmo que a custos de arrombar os pulmões da nação. Porque cada bomba aliada que caía sobre uma fábrica de armamentos não era apenas um golpe no aço, era um lembrete de que o tempo estava se esgotando. Speer, o mágico dos números, sabia disso melhor do que ninguém. Ele transformou a Alemanha em um único, gigante complexo industrial, concentrando tudo o que ainda restava de produção nos territórios que os aliados não haviam engolido. Não por genialidade, mas por desespero. Não por lealdade, mas porque, no fundo, ele ainda acreditava que poderia negociar com o diabo, mesmo quando o diabo já estava batendo a porta. E que diabo era esse? O trabalho escravo. Porque enquanto os homens alemães morriam nas frentes, os campos de concentração se tornavam as verdadeiras linhas de montagem do Reich. Auschwitz não era mais apenas um lugar de extermínio, era uma extensão da Organisation Tod, uma fábrica de carne e osso onde Speer, com a frialdade de um engenheiro, calculava cotas de produção em vidas humanas. 1 milhão de trabalhadores? Por que não? Os números não mentiam. 1,5 milhão de almas arrancadas de suas terras, de seus lares, de suas vidas, para alimentar a ilusão de que a guerra ainda podia ser vencida. Saukel, o recrutador do Reich, era seu cúmplice perfeito, um homem que transformava pessoas em peças descartáveis, enquanto Speer, com suas mãos limpas de arquiteto, assinava as ordens de produção como se estivessem falando de tijolos, não de vidas. E mesmo quando os bombardeios aliados reduziram cidades a escombros, mesmo quando as fábricas ardiam como tochas no inferno que a Alemanha se tornará, Speer persistia. Em 1945, enquanto o mundo desabava, ele ainda jurava que poderia manter o Wehrmacht no campo até 1946. Uma mentira? Talvez. Uma ilusão? Com certeza. Mas era a ilusão necessária para justificar o sacrifício de mais 1 milhão, de mais uma cidade, de mais uma vida. Até que os russos cruzaram o Oder, até que os americanos atravessaram o Reno, até que a matemática cruel da guerra provou que nem mesmo o gênio logístico de Speer poderia vencer a aritmética do colapso. E então veio o decreto de Nero. Em 19 de março de 1945, Hitler, o piromaníaco no trono de um império em chamas, ordenou que a Alemanha fosse reduzida a cinzas. Que pontes fossem explodidas, fábricas demolidas, estradas arrancadas, qualquer coisa que pudesse ser útil ao inimigo deveria ser destruída. Era a última loucura de um homem que preferia ver o mundo queimar a admitir a derrota. Speer, o leal Speer, o eficiente Speer, pela primeira vez hesitou. Não por humanidade. Não por remorso. Mas porque, afinal, que arquiteto destruiria sua própria obra? Que engenheiro assistiria impassível enquanto suas fábricas, suas estradas, seus sistemas, tudo aquilo que ele construíra com sangue e suor alheios, eram reduzidos a entulho? Ele que sonhara com monumentos eternos, agora via seu legado ser consumido pelo fogo que ele mesmo ajudara a acender. Então, pela primeira vez, Speer desobedeceu. Não por coragem, mas por vaidade. Não por princípios, mas porque não suportava a ideia de que sua assinatura estaria não apenas nos projetos do Reich, mas também em sua certidão de óbito. Ele conspirou, sussurrou, adiou. Conseguiu salvar algumas fábricas, algumas pontes, alguns pedaços de uma Alemanha que já não existia. E quando tudo acabou, quando as tropas soviéticas hastearam sua bandeira sobre o Reichstag, Speer estava lá, não como um herói, não como um vilão, mas como que sempre fora. Um homem que acreditou até o último momento que poderia controlar o fogo, até que as chamas o consumissem também. Anos depois, em suas memórias, ele se pintaria como dissidente, o homem que tentou salvar a Alemanha de si mesma. Mas a verdade é que Speer nunca foi um rebelde. Foi apenas o último engenheiro de um império condenado, um homem que, quando percebeu que não poderia mais construir, tentou ao menos salvar os escombros. Não por amor à pátria, mas porque não suportava a ideia de que, no fim, nada restaria de seu trabalho. Nem mesmo cinzas. A última vez que viu Hitler, o homem que por 12 anos fora o centro de sua existência, não houve desespero, nem lágrimas, nem sequer a sombra de um adeus. Apenas o frio cálculo de quem já havia aceitado que o jogo estava perdido. Era madrugada de 22 de abril, e o Führer, agora um espectro de si mesmo, mal ergueu os olhos quando Speer anunciou sua partida. As mãos trêmulas, os lábios entreabertos como se as palavras pesassem demais para serem pronunciadas. Então você está indo? Bom, auf Wiedersehen. Nada mais. Nem um gesto, nem um olhar que pudesse ser interpretado como arrependimento ou gratidão. Apenas o som seco de uma porta se fechando, metafórica, mas não menos definitiva. Speer por um instante quase se deixou levar pela emoção.
Quis dizer algo, talvez uma mentira piedosa sobre voltar, sobre reencontros impossíveis. Mas Hitler, sempre perspicaz na arte de ler as fraquezas alheias, já havia se desligado. Virou-se para outro assunto, como quem descarta um objeto que perdeu a utilidade. E assim, sem cerimônia, o engenheiro foi dispensado, não como um traidor, não como um herói, mas como mais um peão em um tabuleiro que já não tinha rei. Uma semana depois, enquanto as tropas soviéticas apertavam o cerco sobre Berlim, Hitler se mataria no bunker que deveria ter sido seu último reduto de poder. Speer, porém, já estava longe. Hamburgo recebeu com a mesma indiferença com que o Reich o havia descartado. Lá, entre os escombros de um regime que se desintegrava, ele se juntou aos últimos fiéis do delírio nazista, Karl Dönitz, o almirante que agora se autoproclamava líder de um governo fantasma, os burocratas que ainda assinavam papéis como se a guerra não tivesse acabado, os generais que murmuravam sobre negociações de paz enquanto os aliados avançavam sem piedade. Era maio de 1945, e o mundo já celebrava a vitória. Mas na pequena Flensburg, perto da fronteira dinamarquesa, a farsa continuava. Speer, sempre pragmático, ofereceu seus serviços ao novo governo. Afinal, o que era um regime sem ministros? O que era uma guerra sem engenheiros? Recebeu o mesmo cargo de sempre ministro da Indústria e Produção, como se o título ainda significasse algo. Como se as fábricas que ele supervisionara não estivessem reduzidas a entulho, como se os trabalhadores escravos que as movimentaram não tivessem sido enterrados em valas comuns. Trabalhou então não por lealdade mas por instinto, o instinto de quem sabe que em meio ao caos, a única moeda que resta é a utilidade. Até que em 8 de maio até essa ilusão se esvaiu. A Europa comemorava o fim da guerra, e Speer, como os outros, era agora um homem sem país, sem propósito, exceto salvar a própria pele. Passou as semanas seguintes em um exercício meticuloso de reinvenção. Falou aos aliados com a eloquência de quem conhecia cada engrenagem do máquina de guerra nazista. Descreveu os bastidores da economia de guerra, os segredos dos mísseis V2, os planos de produção que haviam mantido Reich respirando até os últimos suspiros. Os britânicos ouviam com interesse, os americanos anotavam tudo. Afinal, a Guerra Fria já espreitava no horizonte, e a tecnologia que Speer ajudara a desenvolver era um prêmio cobiçado. Os russos não poderiam ficarem com ela. Mas a dança duraria pouco. Em 23 de maio, as tropas britânicas cercaram Flensburg. Os últimos líderes do Terceiro Reich foram presos sem resistência. Speer, entre eles, foi levado como um troféu, não mais o gênio da logística, não mais o arquiteto dos sonhos de Hitler, mas um prisioneiro de guerra, um número em uma lista de criminosos. Nos meses seguintes foi transferido de um campo de internamento a outro, sempre sob o mesmo ritual, as mesmas perguntas, as mesmas acusações, o mesmo silêncio incômodo quando lhe mostravam fotografias dos campos de concentração. Você não sabia, perguntavam. Você não viu? Ele respondia com a frieza de quem aprendeu a construir muralhas em torno da própria consciência. Até que em setembro de 1945, veio a notícia que selaria seu destino, Nuremberg, o tribunal que julgaria não apenas seus atos, mas a própria ideia do mal em escala industrial. Speer seria um dos primeiros a sentar no banco dos réus, ao lado de Goering, o fanfarrão decadente, o louco que acreditara em pactos com os britânicos, Keitel, o soldado que assinará ordens de extermínio como se fossem relatórios de rotina. 24 homens, ou que restava deles, acusados de crimes que o mundo ainda lutava para compreender. 11 meses de depoimentos, documentos, testemunhas. 11 meses em que Speer mais uma vez recorreu à sua habilidade mais afiada, a capacidade de se apresentar como que não era. Eu não sabia, repetia, enquanto as provas se acumulavam, ordens com seu carimbo, relatórios com sua assinatura, fotografias de fábricas onde escravos morriam em nome da eficiência. Seu advogado, Hans Flachner, tecia a narrativa de um homem bom, um técnico apolítico, um sonhador que fora enganado pelo sistema. Mas as palavras soavam ocas diante dos números: 6 milhões de mortos, cidades reduzidas a cinzas, uma Europa que jamais seria a mesma. Até Speer, em seus momentos de honestidade rara, admitiria anos depois, as provas eram tão monstruosas que pareciam irreais. E no entanto nenhum de nós duvidava de sua autenticidade. Porque a verdade, afinal, não precisa de advogados. Ela se impõe como um veredicto, como uma sentença, como o eco de gritos que nem mesmo o fogo conseguiu calar. Mas Robert H. Jackson, o promotor-chefe em Nuremberg, via as coisas de outra forma. Para ele não havia espaço para ambiguidade moral nem para autocomiseração seletiva.
Enquanto Speer tecia sua narrativa de um técnico apolítico, arrastado pela máquina de guerra nazista, Jackson desmontava, peça por peça, o mecanismo de cumplicidade que sustentava o regime. Não eram apenas números em relatórios, eram corpos esqueléticos empilhados em valas comuns, eram fábricas que funcionavam com mão de obra escrava, eram cidades inteiras transformadas em cinzas por uma economia de guerra que Speer não apenas gerenciou mas otimizou. E aqui está o cerne da ironia trágica. O mesmo homem que se apresentava como um mero arquiteto das ideias de Hitler, havia sido, na verdade, o engenheiro de uma máquina de extermínio em escala industrial. Entre 1942 e 1945, enquanto milhões eram reduzidos a números em planilhas de produção, Speer ajustava as engrenagens do Totaler-Krieg, a guerra total, com uma eficiência que até mesmo seus algozes relutavam em admitir. Prisioneiros de guerra, judeus, ciganos, opositores políticos, todos foram convertidos em recursos humanos sob sua supervisão. E quando a conta chegou, em outubro de 1946, o Tribunal de Nuremberg não se deixou seduzir por sua retórica de arrependimento conveniente. Os vereditos caíram como machadadas. Göring, Frank e Ribbentrop, os nomes que haviam assinado decretos de morte com a mesma indiferença com que se assinam contratos, foram condenados ao cadafalso. Seyss-Inquart seguiu o mesmo caminho. Até o último momento, Göring tentou burlar a justiça, ingerindo cianeto em sua cela na noite de 15 de outubro, como um último ato de desafio a um sistema que ousara julgá-lo. Speer, porém, escapou da forca por uma margem estreita, 5 votos contra 3. 20 anos de prisão. Uma pena que para muitos ainda era brandura diante do saldo de sangue em seu currículo. Ele aceitou a sentença com uma serenidade calculada. Qualquer pena é pequena comparada ao sofrimento que causamos, escreveu em seu diário semanas depois, como se a grandiosidade dos crimes pudesse por si só absolver a necessidade de uma expiação real, mas suas palavras soavam mais como um exercício de relações públicas do que como um mea-culpa genuíno. Afinal, como acreditar no remorso de um homem que mesmo entre as grades de Sandow, continuava a polir sua própria lenda? Os 20 anos que se seguiram foram uma mistura de privação e privilégio. Transferido para a prisão de Sandow, em Berlim, em julho de 1947, Speer transformou o confinamento em um retiro intelectual. Livros, milhares deles, chegavam até suas mãos, cortesia de uma rede de apoiadores que jamais abandonaram a causa de reabilitar sua imagem. Ele esboçava plantas arquitetônicas, mantinha-se atualizado com as tendências da disciplina, como se o mundo exterior ainda lhe devesse algo. Enquanto isso, do lado de fora, uma campanha silenciosa ganhava força. Fundos eram arrecadados, petições circulavam. Intelectuais e antigos colegas pressionavam por sua libertação antecipada. Todos repetiam o mesmo argumento. Speer era um técnico, não um ideólogo. Um homem arrastado pela história, não um de seus carrascos. Mas a justiça, quando decide ser implacável, não se deixa convencer por narrativas convenientemente editadas. Speer cumpriu cada dia de sua pena. E foi ali, entre as paredes cinzentas de Sandow, que começou a construir o monumento mais duradouro de sua carreira. Uma autobiografia que não era apenas um relato, mas uma reconstrução seletiva, é claro, de si mesmo. Sem acesso a arquivos, dependendo apenas de uma memória que convenientemente falhava nos momentos mais incômodos. Speer redigiu milhares de páginas entre 1953 e 1954. Um projeto ambicioso, quase obsessivo, no qual cada palavra era pesada para minimizar sua cumplicidade. Os campos de concentração? Não sabia da escala real, as deportações em massa? Detalhes operacionais escapavam ao meu conhecimento. A solução final? Um segredo de Estado do qual milagrosamente ele jamais fora informado. Quando finalmente deixou Sandow, em 1º de outubro de 1966, levou consigo não apenas a liberdade, mas o rascunho de uma redenção cuidadosamente manufaturada. Os frutos desse trabalho foram publicados em 2 volumes, Inside the Third Reich 1969 e Sandow, The Secret Diaries. 1975, o primeiro, uma suposta confissão de quase 1000 páginas, tornou-se um best-seller internacional. Devorado por leitores ávidos por entender, ou talvez apenas por se horrorizar, com os bastidores do poder nazista. Speer descrevia jantares com Hitler, os delírios de grandeza do Führer, os últimos dias no Führerbunker, tudo com um distanciamento clínico que mais parecia um exercício de damage control do que um testemunho histórico. Já Sandow oferecia a versão romântica do prisioneiro filósofo, um homem que na solidão forçada, teria encontrado a verdadeira essência de seu caráter.
Os historiadores, porém, não se deixaram enganar tão facilmente. As omissões eram gritantes. O Holocausto? Mencionado de passagem como um detalhe secundário. Os milhões de escravos que mantiveram a máquina de guerra alemã funcionando, reduzidos a estatísticas abstratas, e as próprias memórias, como depois se descobriu, haviam sido meticulosamente editadas com a ajuda de assistentes, para apagar qualquer vestígio de culpa direta. Speer não era um ingênuo, era um mestre da autoficção. Quando saiu da prisão, aos 61 anos, já não era mais o arquiteto do Reich, mas uma celebridade controversa. Entrevistas, palestras, contratos editoriais, o mundo parecia disposto a perdoá-lo, ou pelo menos a consumir sua história como um produto de entretenimento macabro. Em uma entrevista a Der Spiegel poucas semanas após sua libertação, ele já esboçava a narrativa que repetiria pelo resto da vida, a do homem que poderia ter dito não, mas que por fraqueza ou medo, deixou-se levar pela correnteza. Uma desculpa conveniente que ignorava um fato simples. Speer escolheu. Escolheu servir. Escolheu calcular custos humanos em termos de produtividade. Escolheu fechar os olhos quando a verdade era inconveniente. E assim o arquiteto dos sonhos de Hitler tornou-se o arquiteto de sua própria lenda, uma lenda que até hoje muitos preferem acreditar, porque é mais fácil digerir a ideia de um nazista arrependido do que enfrentar a realidade de um sistema que funcionou porque homens como ele fizeram com que funcionasse. A verdade, no fim das contas, não precisa de advogados. Ela se impõe, como uma sombra que nunca deixa de nos seguir, não importa quantas páginas escrevamos para tentá-la apagar. E a lenda, tão cuidadosamente tecida, começou a desmoronar, não com o estrondo, mas com o silencioso e implacável peso da verdade. Porque enquanto muitos se apressaram em abraçar a narrativa do homem bom em tempos ruins, a história, como sempre, tinha outros planos. Os filhos de Speer, aqueles que deveriam herdar não apenas seu nome, mas sua versão dos fatos, tornaram-se os primeiros a questioná-la. E o de sua filha não se contentou em ser apenas uma sombra do passado, escolheu ser voz dos que não tinham mais voz. Advogou pelos judeus europeus, aqueles mesmos que seu pai ajudara a condenar ao silêncio. Que ironia cruel, o arquiteto que sonhava com monumentos eternos viu sua própria família erguer um contra ele, o monumento da memória, da resistência, da recusa em esquecer. Speer, o mestre da autoabsolvição, tentou consertar o que não podia mais ser consertado. Escreveu cartas, deu entrevistas, moldou sua imagem como um homem que no fundo, queria ter feito diferente. Mas a história não se reescreve com boas intenções tardias. Ele sabia disso. Sabia que jamais voltaria a assinar plantas como arquiteto, aquele título que tanto o definirá havia se tornado uma cicatriz. Morreu em Londres, em 1981, aos 76 anos, longe dos escombros de Berlim, mas não das sombras que o perseguiram até o fim. Enterrado em Heidelberg, sua terra natal, como se o solo pudesse absorver suas culpas junto com seus ossos. Que tristeza, não é? Um homem que projetou cidades para durar milênios não deixou quase nada de pé, exceto, talvez, a chancelaria, cujos muros sobrevivem como testemunhas mudas de um delírio de grandeza. O resto? Reduzido a pó pelas bombas soviéticas em 1945, como se a própria guerra tivesse pressa em apagar seus traços. Mas há fragmentos. Sempre há fragmentos. O Servelastunstuskor, aquele bloco de concreto monstruoso em Berlim, ainda está lá, um teste de carga que nunca suportou o peso da verdade. Ou as ruínas do Zeppelinfeld em Nuremberg, onde multidões delirantes aplaudiram o que viria a ser sua própria destruição. E os planos, os planos. Aqueles desenhos meticulosos de uma Germânia que jamais existiu, de um estádio olímpico que seria o altar de um império de 1000 anos. Speer sonhava em concreto e aço, mas sua obra-prima real foi a ilusão de que o mal pode ser elegante, de que a barbárie pode vestir ternos bem cortados e discursar sobre estética. E então, depois de sua morte, veio o golpe final. Cartas, documentos. As famosas palestras de Posen, onde Himmler, bêbado de poder, detalhou em outubro de 1943 extermínio sistemático dos judeus. Speer sempre jurou que não estava lá, que se ausentara convenientemente no momento certo. Mas a história não perdoa mentiras tão frágeis. As provas surgiram, ele esteve presente. Ouviu. E pior, agiu. Porque Speer não era um mero espectador, era um engenheiro do horror. Visitou campos de concentração em 1943 e 1944, não por compaixão, mas para otimizar a produção de armas, para extrair até a última gota de trabalho escravo daqueles corpos esqueléticos. Ele sabia. Sempre soube.
Quando milhões eram asfixiados em câmaras de gás, quando crianças eram queimadas vivas em fossos, Speer calculava custos, ajustava logística, assinava ordens. Não era um homem alheio ao Holocausto, era um de seus administradores. A máscara caiu. Os historiadores Toaz e Breloer, tantos outros, desmontaram, peça por peça, o mito do nazista relutante. Speer não foi vítima do sistema, foi seu arquiteto em mais de um sentido. E aqui está a ironia mais amarga. Ele sobreviveu à guerra, sobreviveu a Nuremberg, sobreviveu até mesmo à própria consciência, mas não sobreviveu à história. Porque a história, ao contrário de seus edifícios, não se deixa demolir. Então por que ainda hoje alguns insistem em vê-lo como um diferente? Talvez porque seja mais confortável acreditar que o mal é sempre grotesco, sempre óbvio, um monstro de dentes afiados, não um homem de sorriso cortês e maneiras impecáveis. Speer era culto. Vinha de uma família respeitável. Era um intelectual, um artista, um visionário. E é exatamente isso que o torna tão aterrador, porque o verdadeiro perigo não está nos brutamontes, mas naqueles que sabem vestir a barbárie com a roupa da civilização. Ele não foi exceção. Foi a regra. E a regra, como bem sabemos, é que sistemas como o Terceiro Reich não são construídos por fanáticos sozinhos, são construídos por homens como Albert Speer. Homens que sabem calcular, que sabem persuadir, que sabem construir, até mesmo quando o que estão construindo é o próprio inferno. Não foi a brutalidade cega que ceifou milhões de vidas na Europa, mas a engenharia friamente calculada de um sistema que transformou a morte em rotina. 6 milhões de judeus exterminados não foram vítimas de um surto de loucura coletiva, foram alvos de uma máquina administrativa tão eficiente que até hoje nos horroriza sua precisão. Speer. Ele não estava nas trincheiras do fronte oriental, onde soldados soviéticos e aliados pagavam com sangue cada metro de terra reconquistado. Não, ele estava nos gabinetes, nos canteiros de obras, nos mapas logísticos que alimentavam a guerra. Sua pena não foi a forca, mas 20 anos em Sandal, tempo suficiente para refinar sua narrativa, para transformar o carrasco em vítima das circunstâncias. E aqui reside o gênio perverso de Albert Speer, a capacidade de fazer o mundo acreditar que ele era diferente. Não um monstro como Himmler com seu fanatismo doentio, não um bufão como Göring afogado em sua própria corrupção, não um demagogo como Goebbels, intoxicado pelas próprias mentiras. Speer era o arquiteto no sentido literal e metafórico. Um homem de traços refinados que citava Nietzsche entre um projeto e outro, que falava de arte enquanto assinava ordens que condenavam milhares à escravidão. Eu não sabia, repetiria mais tarde, como se a ignorância fosse uma desculpa plausível para quem orquestrava a economia de guerra de um regime genocida. Como se um ministro do armamento responsável por fábricas que funcionavam com mão de obra escrava, pudesse fechar os olhos para os corpos esqueléticos que sustentavam sua obra-prima. As memórias que escreveu na prisão, aqueles volumes meticulosos, cheios de detalhes convenientes e omissões estratégicas, foram sua redenção literária. Historiadores ávidos por um relato de dentro engoliram sua versão sem mastigar. Afinal, que delícia! Um nazista que não gritava, que não babava ódio, que até parecia arrependido. Joaquim Fest e outros o pintaram como um tecnocrata seduzido pela grandiosidade do Reich, um sonhador traído pelo sistema. Mas a verdade é mais sórdida. Speer não foi enganado. Ele escolheu acreditar que a grandeza da Alemanha justificava os campos. Escolheu fechar os olhos quando os trens partiam lotados. Escolheu, acima de tudo, sobreviver, não apenas fisicamente, mas como figura respeitável na história, o nazista que poderia ter sido um de nós, e é aqui que a farsa se desmonta. Porque Speer não era um antissemita vulgar, ele era pior, era um antissemita útil. Um homem que via os judeus não como sub-humanos a serem exterminados por ódio, mas como recursos a serem explorados até a última gota de suor. Quando assumiu o Ministério do Armamento em 1942, não era um idealista, era um gestor eficiente que sabia que a guerra se ganhava com números, não com ideologia. Os corpos empilhados nas fábricas da Siemens ou da IG Farben, meros danos colaterais no caminho do progresso. Sua arquitetura monumental, aqueles projetos grandiosos para uma Berlim que nunca existiria, era o símbolo perfeito dessa mentalidade, uma fachada de mármore erguida sobre ossos. Hoje, alguns ainda se perguntam, será que Speer era menos malvado que os outros? A pergunta já é uma armadilha. Comparar graus de culpa entre carrascos é como discutir qual veneno é menos letal. Speer não era um monstro no sentido caricato, era algo muito mais perigoso, um colaborador consciente.
Um homem que soube, quando conveniente, vestir a máscara do arrependimento, mas que nunca pagou pelo que realmente fez. Porque o verdadeiro crime de Albert Speer não foi a crueldade, mas a normalização da crueldade. Ele provou que não é preciso ser um sádico para ser cúmplice do horror, basta ser um burocrata talentoso. E é isso que deveria nos aterrorizar. Não os gritos dos fanáticos, mas o silêncio dos que calculam.